Está gravando agora. Nós pulamos todas as resenhas, né? Porque do último vídeo ficou 30 minutos de resenha ou mais, tá? Então, nós vamos entrar aqui no melhor, né? Graça, favor imerecido, né? No vídeo passado eu falei a diferença da misericórdia, que é aquilo que nós merecemos, Deus não nos dá. E a graça é completamente ao contrário, aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. Favor imerecido, graça. E aí nós falamos na passada de Deus, pecado, pagamento, justificação. Se você tiver alguma dúvida, pula lá, ó, Deus, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador do que os buscam. A Hebreus 11:6, nós falamos aqui sobre a criação, nós falamos aqui sobre aquilo que Deus transmitiu ao homem, né? Atributos comunicáveis, né? E nós falamos criatividade, livre-arbítrio, inteligência, razão. Nós falamos do pecado, como ele entrou, nós falamos da distorção, por exemplo, aqui o domínio, a distorção do pecado, irresponsabilidade, autopreservação. A distorção do pecado foi egoísmo, ira, inveja, aquisição, a distorção num pecado foi roubo, cobiça e assim por diante. Se você tem alguma dúvida, ó, por exemplo, a reprodução, Deus colocou a reprodução no homem, mas a distorção do pecado foi a homossexualidade, prostituição, promiscuidade. Então, cara, assim, é um conteúdo muito bom e proveitoso, que se você tiver um caderno ali, você vai ficar por dentro. Então, o efeito do pecado foi devastador na vida do ser humano, nós não tínhamos nenhum jeito de se salvar, né? O pecado, o que ele é aqui, ó, errar o alvo, errar o caminho, tortuosidade, mal, dívida, desobediência, transgressão, queda, derrota, fracasso, impiedade e erro. E aí nós falamos que Adão transmitiu, né, essa tendência à inclinação ao pecado, e Jesus foi o nosso pagamento, a nossa expiação, morreu no nosso lugar, ele é o pagamento da nossa dívida, né? E ele nos trouxe redenção, que é o livramento de algum mal mediante o pagamento de uma dívida. E aí nós falamos sobre a lei, por que a lei veio, né? São 613 ordenanças, se você errar uma, você caiu em todas, então era impossível. Então a lei veio para quê? Para mostrar para o homem que era necessário ter um salvador, né? Veio para quê também? Para aflorar o pecado, né? Mostrar o pecado e para que a graça viesse. Então Paulo chega a dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? O pagamento do pecado aí, o pagamento do pecado é a morte, né? Como se fosse a multa. Eu expliquei isso aqui muito bem. A lei não pode salvar ninguém. Paulo chega a dizer também que a lei é o ministério da morte e da condenação, ela só condena e mata, ela só mostra a sua deformidade, né? E agora nós entramos na justificação. Posso ouvir um amém? Amém! Amém! Ô, Amém. glória! Amém. Glória a Glória a Deus! Deus! Mano, eu gostei desse glória a Deus. Cadê a cadelinha? É isso aí, gente. Nós entramos na justificação. Cara, isso é incrível. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos justificados. Alguém pode me dizer o que é justificação? Alguém sabe me informar aí? Quer dar um esclarecimento para o pessoal aí? O que é justiça? O que é justificação? Um exemplo aí bem claro? Vocês conseguem me dizer? Bora, pessoal. Um de cada vez, hein? Que eu não estou conseguindo ouvir aqui de tanta gente que está falando agora. Vai, pessoal, enquanto eu mato uns mosquitos aqui. Vixe, vixe. O grilinho impera aqui. Cri, 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 cri. Vamos lá, justificação. Quando a gente fala de justiça, cara, lembra sempre de uma coisa assim, ó, vestes. Lembra de vestes. Eu acho que um dos melhores exemplos para dar sobre justificação é veste limpa, cara. Sabe aquele momento que você fala assim, Deus, pequei, pequei. Aí você entra na presença de Deus e Deus te gira assim, ó. Vou usar essa garrafinha aqui de exemplo aqui, ó. E ele olha assim para você e fala assim, mas suas vestes estão limpas. Jesus já te justificou. Tua vida inteira está justificada pelo sangue do Cordeiro. Então é um exemplo muito lindo e fácil para se explicar justiça de Deus. Quando ele morreu na cruz, ele te justificou, ele te limpou, te santificou. E é isso que nós vamos falar. Todo mundo tá vendo aí? Então vai, vou precisar de ajuda aí do pessoal. Vai, tá ali aí para mim, por favor.
Peraí que eu não estou enxergando muito bem, não. O Faz a Senhor lupa. Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para todos. Como Parou, Deus... parou, Ops, parou. tá bom. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte Morte expiatória, expiatória, né? Morreu no comprou, nosso lugar, né? No nosso lugar, né? Ele tomou o comprou. nosso lugar em sacrifício. O castigo era para nós. Ele tomou no nosso lugar. Ele comprou a salvação para quem? Para todos nós. Para Continue. todos. Como Deus a aplica e como é ela recebida pelos homens para que a torne uma realidade experimental em 3 títulos: justificação, regeneração e santificação. As Parou. ver... Olha só. Vou voltar aqui. Como Deus aplica e como ela é recebida pelos homens para que se torne uma realidade experimental. Como é que isso funciona? Essa seria a pergunta aqui. Como isso funciona? Como é que funciona a salvação? Antes de eu falar de justificação, eu preciso falar de salvação. Não tem como falar de justificação sem falar de salvação. Então, essa salvação, ela acontece até ao mesmo tempo, tá? Só que nós vamos separar isso. Nós vamos separar isso para a gente entender melhor. Então, como é que começa isso? É como se fosse um triângulo, tá? A justificação, ela tem a regeneração e a santificação juntas. Então, é um tripé. Eu não consigo só ser justificado e não ser regenerado e santificado. Então, é um tripé. Isso se chama ordem solutis, né? No estudo da teologia. E a gente entende que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos justificou. Se eu não me engano, onde está aquele versículo que diz assim: justificados sois pela fé, temos paz para com Deus? Acho que é Romanos, né? Só que eu não lembro onde está. Depois vocês me acham aí, por favor. Então, como é que funciona isso? As verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte dos homens agrupam-se sobre os seguintes títulos: Romanos arrependimento. Romanos 5:12, viu, 5:11. Léo? Ó, lê aí para mim, por favor. Ajuda nós aí. Lê aí, pessoal. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por Parou. intermédio, Continua, desculpa. Por por intermédio. intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a Tribulações. tribulação produz perseverança. Quer Sim, continuar? parou. Não. Você viu que ele falou que é pela fé? Então, a justificação, regeneração e santificação são obras do Senhor que vêm, né, através do sacrifício de Jesus. E como é que atinge um homem? Através do arrependimento, da fé e da obediência. Entende? Então, como é que funciona isso? Vamos lá, agora eu vou detalhar isso para vocês. 3 aspectos da salvação. Há 3 aspectos da salvação e cada qual se caracteriza por uma palavra que define ou ilustra cada aspecto. Justificação. Justificação é um termo forense, né? Quem já assistiu CSI sabe como é que funciona. Forense, que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. Isto é justificação. Presta bastante atenção, gente, que legal. Imagina aqui, eu vou explicar como é que funciona a justiça. Você imagina um tribunal, né? É o que ele está falando. É um termo forense que remete a um tribunal. Se eu não me engano, a palavra Satanás, né? Vocês podem me ajudar, meus universitários aí, os líderes, me ajudem. Se eu não me engano, ela quer dizer adversário, certo? Diabo, Satanás, quer dizer adversário, e também acusador. Estou errado? Tá correto. Acusador. E acusador, quem que faz o papel de acusação num tribunal, pessoal? Promotor? Promotor do quê? Ixi, não sei. De Quem sabe? justiça. De Justiça? acusação, De acusação. não é isso? Um promotor de acusação. Tem um promotor lá que ele acusa aquele réu de um delito, certo? Tá certa a resposta. É um promotor. E o que ele faz? O promotor de acusação,
Quem faz esse papel é Satanás, que é o acusador. E quem que é o justo juiz? Quem faz o papel de justo juiz? Um de cada vez, hein? Vou responder, não. Vou dar pra eles É o responder. júri. O justo juiz? Não. Deus. Deus. Deus faz o papel de justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele que julga, né, os Pô, nossos pensei que você tava pecados. falando do tribunal ainda, em mim engambelou, hein? Não, é do tribunal, não engabelei não, presta atenção, ó. Dentro do tribunal, quem é o justo juiz? Deus. Deus é a figura, né, do justo juiz. Satanás é o promotor de acusação. E quem que é o réu? Essa tá fácil, hein, pessoal? Ó, a Nossa. chavinha aqui, ó. Um de cada vez. Fala aí, galera. Pelo amor, né? O réu é o pecador, né? Vamos nos colocar no réu ali por enquanto. Nós não somos mais pecadores. Isso aí, meu, depois eu vou falar com vocês mais para frente, mas nós não somos mais pecadores. Só para vocês, só uma brechinha aqui nesse entendimento. Uma vez a Priscila Alcântara, ela é meio doida, tá, gente? Depois eu falo sobre ela. Mas uma vez ela falou isso, né? Do nada, sem explicar, sem falar da graça e nada. Ela falou, gente, nós não somos pecadores. Isso deu um bafafá no mundo gospel e, nossa, ela quase foi condenada ao inferno porque ela falou isso. De certa forma, ela não está errada, porém, ela falou sem responsabilidade, né? Sem explicar de uma forma correta. Mas voltamos aqui. Nós vamos fazer o papel do quê? De réu. Então, nós temos 3 figuras por enquanto. Nós temos Deus como justo juiz, nós temos o diabo como acusador. E o que Satanás, o que o acusador, ele usa para nos acusar perante Deus? Essa aí não é fácil, hein? Usa provas. Leis, Beleza. mandamentos. Opa, Andressa acertou. Certa resposta. Você acertou. Ele usa a própria lei. Qual lei? Aquela lei lá que Moisés escreveu, tá? 10 mandamentos. Ele usa contra nós. Ele usa a lei. E o que ele fala? O que ele fala para Deus? Ele fala assim, né? Excelentíssimo Deus, excelência, altíssimo Deus. O réu não cumpriu a lei. Ele não cumpriu o que está escrito aqui. Lembra que eu falei que era impossível? Não, a lei é boa. A lei não é ruim. A lei é boa. Mas o homem estava tão corrupto pelo pecado. O homem está numa situação tão deprimível, tão miserável, que ele não consegue cumprir a lei. Então, Satanás fala assim, olha só, ele não cumpriu a lei. E a tua lei, olha só como ele é sem vergonha, a sua lei, Deus, diz que aquele que não cumprir a lei é digno de morte. Não é bem isso? É digno de morte, tem que morrer. Aquele que não cumpre a lei, o salário do pecado, aquele que não cumpre, que transgride a lei, que é tua, não é minha, Senhor, foi o Senhor que escreveu. Foi a excelência que escreveu. Aquele que não cumprir, transgredir a lei, o salário da transgressão da lei, né? A transgressão da lei é o pecado e o salário da transgressão da lei é o quê? Morte. Nós estávamos todos condenados a morrermos eternamente, não é só essa morte física não, é morrer e ir para o inferno. E ó, sem parada, né? E aí o que acontece? O que Deus responde? Sim, a lei está aí para ser cumprida. E quem não cumpre a lei é digno de morte. Mas aí, pessoal, nós estávamos já condenados. Quando de repente abre-se as portas e quem aparece? O nosso advogado. Ah, não. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus agora. O Glória a nosso Deus advogado por isso. fiel. O nosso advogado. Jesus. Amém. Ele entra naquele lugar. Eu imagino ele entrando aí naquele lugar, naquele tribunal. E o diabo com cara de paisagem. Deixa eu ver, eu acho que tem um barulhinho aqui. De cara, ele levantou a mão. Pode falar, meu querido. Ô, Leozão, só pegando o gancho, eu tô com a Isadora aqui, eu não vou conseguir ler o texto, mas casa com Romanos 10:4. Porque Sim. o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Fantástico, fantástico. Qual que é esse versículo aí, para o pessoal anotar? Romanos 10:4.
Fantástico, o fim da lei é Cristo. E olha, quando ele entra, o diabo fala assim, eu quero ver como que você vai salvar agora, porque eu só tô falando o que está escrito, né? Ó, ele usa a lei, né? É, e aí, Jesus se põe no nosso lugar e fala assim, não, tudo bem, o réu está condenado, mas eu vou levar toda a condenação, eu vou levar toda a culpa de tudo aquilo que ele fez e vou morrer no lugar dele. Gente, e aí Jesus é condenado no nosso lugar. Ele morre no nosso lugar. Porque Deus aceita a oferta. E a oferta era Jesus. A oferta é Jesus. E a oferta é muito maior do que a nossa dívida. É como se nós devíamos R$ 50 e ele pagou 50 bilhões de euros. A oferta sempre vai ser maior do que a dívida. É por isso que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje Amém, você é glória a Deus. livre porque superabundou a graça, todos os seus pecados foram cobertos pela graça, pelo favor de Deus. O favor de Deus, eu já disse para você, é Jesus, a graça que nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos Cristo, mas ele veio e nos resgatou. Então, ele morre no nosso lugar e agora fica nós dois assim, ó, fica você no réu olhando e o diabo olha para você e fala assim: "E agora? O que eu vou acusar esse cara, mano? Miserável. O que eu faço agora para acusar?" Lê Romanos 8:1, por favor, para mim alguém. Romanos 8:1. Olha só a resposta. Romanos 8. Vamos lá, pessoal. Portanto, agora Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em devagar, Cristo. devagar. Não, devagar. Vamos lá, de novo. Com ênfase, vamos. Portanto, agora, nenhuma Agora, condenação, vírgula, desculpa. Portanto, vírgula, agora. agora, É sempre nenhuma presente, ó. condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Uma que salva de não palmas. andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Olha Deus. só, gente. Não há condenação para a sua vida. Escuta isso. Não há condenação mais para a sua vida. O diabo perde a força quando você entende. A força do diabo está na lei. Quando ele te acusa, quando ele te põe em condenação. A força dele está aí. Entende? Quando você entende, ó, a metanoia, a graça é metanoia, cara, é mudança de mente. Quando você entende o poder de Deus, o poder da graça, o favor que ele fez para você, ele deixou tudo pronto, é você crer na graça, você crer em Jesus Cristo, é você crer que ele morreu na cruz no seu lugar, que ele morreu como um escravo para que hoje você fosse livre, ele morreu como um maldito para que hoje você fosse bendito, ele morreu como, sabe, um miserável. Ele morreu pobre para que hoje você fosse rico. Entende isso que eu estou dizendo? Tudo ele fez no teu lugar para que você creia somente naquilo que ele fez por você. E esse poder do evangelho é muito bom, é boas novas do evangelho. Esse poder do evangelho, ele tira você da escravidão e te torna um filho de Deus. E agora o diabo não pode te tocar, o diabo não pode te acusar mais, porque todos aqueles pecados que ele te acusava caíram sobre o corpo de Jesus. E agora, pelas suas pisaduras, fomos sarados eternamente. Agora, Glória a se Deus. Jesus Cristo voltasse agora, eu tenho certeza que todos nós subiríamos com ele. Todos nós, porque não nos é mais imputado o pecado. Davi chega a dizer: bem-aventurado aquele, o homem que Deus não imputa o pecado, mas a justiça. A justiça foi imputada e hoje você é a justiça de Deus através do sacrifício de Jesus. Vocês estão entendendo o poder dessa palavra justiça, justificação? Você é justo, o sangue de Jesus está cobrindo você todo momento, você é justificado. Se Jesus voltar agora, em questões de segundos, nós vamos estar no céu. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, não importa, o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que aquilo que você devia. Você está Glória a entendendo o Deus. que eu estou te falando? Eu não sei se você está entendendo aí, mas eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, e o Espírito Santo está me dizendo que a justiça de Deus é sobre vocês. Amém. Glória a Deus.
Glorifica a Deus onde você está e abre seu microfone, dá um glória ao Senhor de onde você está aí. Nós estamos num culto, uma Amém. reunião de jovens. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus, Pai. Obrigada, Jesus. O Senhor é perfeito. Vamos continuar aqui, gente. Ô, Léo, Oi, pode falar. até Diga. quando Jesus chega diante daquela mulher e fala assim, aonde estão os seus condenadores, as pessoas que te condenavavam? Seus Se eles não te acusadores, é isso condenaram, mesmo. né? Nem eu. Nem eu te condenei, então... Perfeito, Du. Essa passagem é linda. Nem eu vos condeno. Vais e não peques mais. Mas mesmo assim, Deus sabe que nós somos falhos. Gente, ó, Deus é onisciente. Ele sabe que nós íamos falhar. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então ele garantiu a nossa salvação. Você precisa entender que ele garantiu. Ele garantiu. Ele sabe, falou assim, meu filho, ele vai... É como meu filho Lucas. Eu sei que uma hora ele vai desobedecer. Mas eu garanto ele a proteção. Eu garanto o amor. Eu garanto tudo. Deus nos resgatou. E ele quer que nós não sejamos escravos, mas filhos. Por isso que ele nos justifica. Só que essa justiça não vem sozinha, gente. Isso que é maravilhoso. É um pacotão, entendeu? É um pacotão. Posso ouvir um glória a Deus? É um pacotão. Glória a Deus. Pacotão de Glória a coisa Deus. boa. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Vou correr Aleluia. aqui, vamos lá. Jesus. Obrigada. Em relação à justificação, Deus é o juiz e Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei. A expiação é a satisfação da lei. A lei foi satisfeita. A lei não queria que alguém morresse e morreu. Alguém limpo, totalmente justo. Jesus, foi a satisfação da lei. O arrependimento... A lei foi cumprida, né, Léo? A lei foi cumprida, né? Olha só como Deus Não é é que a gente perfeito. não precisa fazer. Jesus já fez no nosso lugar. Jesus fez, Jesus disse assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir, ele cumpriu no meu, no seu lugar. Tanto na cruz ele fala, está consumado. E aí, ó, a lei foi satisfeita, olha como Deus é perfeito. Ele juntou, olha, presta atenção nisso que eu vou falar. Ele juntou a misericórdia e a justiça, porque ele é justo. Se ele é justo, alguém tinha que morrer, porque alguém transgrediu a lei. Mas ele juntou a graça e a misericórdia e a justiça e elas se beijaram na cruz. Olha só, eles se beijaram na cruz. Então a lei foi satisfeita. O arrependimento O plano perfeito, né? É plano perfeito. O arrependimento é convicção, aceitação traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito Santo testifica do perdão. E aí é uma outra aula que a próxima terça vocês não podem faltar. A vida Glória a cristã Deus. é a obediência e a sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. Glória a Deus, ao nosso Pai eterno. Glória a Deus. Então, a última coisa que eu vou falar aqui para terminar, porque né, a gente não pode avançar no tempo aí, a gente tem que cumprir o tempo. E como é que eu sei, pessoal, como é que funciona isso? Regeneração. Regeneração é uma experiência pessoal, subjetiva, né? E a adoção é o privilégio, é o que vem com justificação, vem regeneração também. Sugere uma cena familiar. A alma morta em transgressões e ofensa precisa de uma nova vida, sendo essa concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Gente, ó, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês rapidamente. Aqui onde está Isaías, Romanos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Fica muito mais fácil do que eu ficar compartilhando uma por uma, tá? Vou colocar aqui tela inteira. Olha só isso aqui, gente. Que fantástico. Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 15. Nós éramos escravos. A regeneração tem tudo a ver com filiação. Jesus, ele era o único filho de Deus, né? Nós vamos ver em João 3,16, né? Fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Nós vamos ver o único filho de Deus. E quando Jesus morre na cruz e morre no nosso lugar, ele se torna o primogênito. Quer dizer o quê? Que ele é o primeiro de muitos. Ele nos fez filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então tá falando aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? 17. Sim. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Aqui, ó, porque a ardente expectação a criação, porque a criação ficou sujeita a tal. Cadê? Peraí. Perdi aqui. 16. Aqui, ó, esse aqui que eu queria, ó. O mesmo Espírito, que o letra maior do Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Tem aqui, ó. Glória a Deus. Eu que eu não vou encontrar aqui agora, mas ele fala sobre isso, que nós não somos mais escravos. Ó, quem tentará acusação. Olha isso aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó, quem nos separará do amor de Cristo? Não tem o que separar-nos do amor de Cristo, porque é pela performance de Cristo Jesus. Você está entendendo? Estão entendendo, gente? Isso é fantástico. Glória a Deus. Vou voltar aqui para a gente terminar rapidinho. Olha só que fantástico isso aqui. Presta atenção. Olha só. Apresentação aqui, vamos lá. Veja isso que fantástico. Para a gente entender melhor o que é a questão do arrependimento. Para eu ter acesso a tudo isso, gente, eu tenho que crer. Vocês concordam? E eu tenho que, antes, me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que me arrepender e entregar minha vida para Jesus. Eu posso ter acesso a tudo isso através do arrependimento. E como é que funciona o arrependimento? A gente ouve muito isso, né? Arrependimento não é chorar, né? Às vezes você vê uma pessoa chorando, mas ela está emotiva, ela não está arrependida. Você precisa entender. E esse arrependimento, só o Espírito Santo vai saber dentro do coração dela, mas dá para a gente entender como é que funciona. Tem muita gente que está parado. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem mais alguém aqui. Pode falar, Du, rapidinho. Fala aí, pra gente correr Ô, aqui. Leozão, sou eu de novo, cara chato. Deixa eu te falar, o arrependimento no grego é metanoia, né? Mudança de direção. Perfeito, perfeito. Metanoia, mudança de direção. Isso é perfeito. E eu vou falar sobre isso, mudança de direção. E arrependimento, ele funciona de 3 formas. Eu já vi, gente, pessoas arrependidas que estão com arrependimento incompleto. E essas pessoas estão em perigo de ir para o inferno. Eu vou te dizer por quê. Elas estão não com arrependimento completo. Eu vou te dizer como que isso funciona. O arrependimento, ela tem 3 fases. Ela tem a fase intelectual, ela tem a fase emocional e tem a fase prática. Eu já vi muita gente parada no intelectual. Ela entende que ela precisa se arrepender, mas ela não passa nem do emocional nem do prático. Ela não muda. E ela acha que está arrependida, mas ela está sendo enganada por Satanás. E corre-se um risco dela morrer e ir para o inferno. Corre-se um risco. Porque ela não está arrependida. Ela entendeu, mas ela não mudou. Entende? Então, como é que funciona isso para você entender? Por que eu coloquei um trem aqui? Eu coloquei um trem, mas você pode imaginar um metrô aí, algo assim. Imagina uma pessoa que entra dentro de um metrô, de um trem. E ela tá lá de boa, com a mochilinha dela. E, de repente, alguém avisa, e quem avisa é o Espírito Santo, através de uma palavra, através de um louvor. O Espírito Santo fala com a pessoa direto. Tem N formas, mas o Espírito Santo avisa que ela está indo para o lugar errado. Né? Já aconteceu isso comigo. Eu ia para Santana, estava indo lá para Jabaquara. E avisou lá, sentido Jabaquara. Só que o trem está em movimento. O que acontece? Eu recebi a informação. Que eu estou indo para a direção errada. Então, imagina que o Espírito Santo está falando assim, ó, você está na direção errada, você está achando que está indo para o céu, você está indo para o inferno. Só que o trem tá no trilho e tá rodando. E aí, aquela pessoa que recebeu essa informação, ela se levanta e começa a acontecer um conflito dentro dela. Ela começa a ficar emocionalmente abalada, as estruturas dela, porque o Espírito Santo ele faz isso. A palavra de Deus ela incomoda
ela vem para tirar nossas bases mundanas, ela vem para tirar nossas estruturas, para montar uma estrutura espiritual de Deus. Então, começa a vir uma coisa sobre essa pessoa e a pessoa se levanta e fala, não, eu não posso ir para este lugar, eu tenho que ir para outro lugar. Então, emocionalmente, ela começa a ficar incomodada, a palavra de Deus incomoda. E ela começa a ficar incomodada e fala assim, não, eu estou indo para a direção errada, eu deveria estar indo para outra direção. E eu já vi pessoas que estão paradas aí. Elas estão incomodadas, mas elas não tomam uma atitude, que é a terceira fase do arrependimento, a fase prática. E na fase prática, quando esse trem ele para, a primeira coisa que ele faz, ele sai ele desce naquela estação e ele se converte. Olha só, ele se converte para outra direção. Ele pega o outro trem, o outro metrô e vai para a direção correta. Há uma conversão. Ele estava indo para um caminho e ele se converte para o outro caminho. E aí sim, o arrependimento está completo, porque ele passou pela fase intelectual, emocional e prática. Vocês entendem como funciona a parte do arrependimento? Muita gente não sabe disso. E hoje eu estou explicando para você. Oi, pode falar. É aquilo, a pessoa tem informação, mas não tem revelação. Não é igual você receber uma informação que a Coca-Cola mata. Quantas pessoas receberam essa informação que a Coca-Cola mata, mas continua tomando, né? Sim, é um exemplo. Mas o que eu quero te dizer hoje, que o arrependimento, se ele não passar por essas 3 fases, não é um arrependimento verdadeiro. Não é uma mudança de mente. Não é como o Carlos Eduardo falou, não é uma metanoia. Você precisa se arrepender e crer. Eu me arrependi dos meus pecados, né? Por isso que nós falamos da fase da regeneração. Eu não consegui entrar na fase da santificação, mas a gente entra uma vez que você é justificado. Jesus te tira como escravo e te põe como filho, porque você se arrependeu e creu na graça, e agora você é separado. Uma vez que você é santo, você é justificado e separado para ele, porque santificação tem a ver com separação. E uma vez que ele te justificou, te amou, ele também te regenerou e ele também te santificou. Você é uma pessoa santa, não porque você é bonzinho, porque você não é, nós não somos bonzinhos, mas porque Jesus é bom, pela performance dele nós somos santificados. Então é dele sempre para mim, não nunca de mim para ele. Não adianta você buscar fazer coisas para ser santo, não. Você agora vai para a igreja para agradecer a Deus, para viver em comunhão com o Pai, porque agora você é filho, você tem liberdade para entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro. Vocês entenderam? Então, Ô, Léo, oi. olha a frase que veio para mim agora na minha mente. Eu sou meio doido, às vezes vem uns negócios na minha mente assim. Pode falar, Jesus, mesmo sendo justo, recebeu injustiça para que fôssemos justificados. Meu Deus, ele recebeu injustiças, nossas injustiças. Então, pessoal, eu quero agradecer aí a todos vocês. Por hoje é só, né? Mas já? A gente tem Na hora, né? A gente melhor até parte passou, ele para, meu, mas top, a gente já top, passou top, um top, pouquinho. meu Deus. A gente quando já entra passou um no pouquinho do pico, ele horário. para. A gente já passou um pouquinho do horário e eu quero deixar com vocês, né? Este vídeo aqui que eu acho que é um dos que me arrepia, né? São apenas 2 vídeos muito rápidos que eu quero colocar aqui e a gente encerra. Eu sugiro que você espere mais um pouquinho, porque realmente você vai ficar muito agradecido a Deus por essa bênção. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Me falem se vocês estão enxergando. Olha como funciona, isso é fantástico. Sim. Preste bastante atenção. O que Jesus fez por nós. Esse homem representa o pecador, ele traz o cordeiro inocente, uma figura de Jesus, assim fazia no Antigo Testamento. Ele traz para o sacerdote que representa os olhos de Deus, e os olhos de Deus, que são santíssimos, examinam não o pecador, mas o cordeiro. A questão não é se você é bom, mas se o seu cordeiro é bom. É óbvio que você está lá porque pecou. Ele olha para o cordeiro está bem. Eu e você colocamos nossas mãos sobre o cordeiro.
Quando confiamos em Cristo, colocamos nossas mãos sobre a cruz. Todos os Amém, pecados Jesus. eram transferidos para o Cordeiro. É isso que aconteceu na cruz. E na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo são Aleluia. transferidas para você. São transferidas para você. Amém? E o sacerdote entregava a faca e o pecador matava o Cordeiro. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Para que sempre nos lembremos disso. Amém? O Cordeiro inocente morre no nosso lugar sob o fogo do juízo. Mas você sai com o favor de Deus, com as bênçãos de Deus, com as promessas de Deus. Amém? Aleluia! Você possui agora... Léo, E então esse- somos tão santos como Jesus. Como Jesus Sim. é, nós somos. Somos Sim. iguais a ele. Olha só, ele nos tornou santos. Eu vou te mostrar aqui em Colossenses, presta bastante atenção. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Não, né? Não, né? Sim, tá vermelho aqui. Eu vou ler Sim, aqui tá no Colossenses. videozinho. Eu vou só ler aqui para vocês para a gente ser rápido, tá, gente? Colossenses, depois vocês leem aí. Olha só que ele fala aqui em Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. Tá falando de Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres Glória a de Deus. qualquer acusação. Glória Mas a Deus. agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Vocês são santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia. Então, o último Aleluia. vídeo a gente Gente, que termina forte. porque... Isso é a verdadeira liberdade em Cristo, hein, gente? Viver livre de acusação. E meu forte, Deus. hein, pessoal? Não dá para perder. Essas terças-feiras estão sendo transformadoras. Maravilhoso. Acho que essa é a Revelação. palavra. Transformadoras. É Verdade. verdade. Olha os nossos pecados que fizeram com nosso Senhor Jesus. Por isso nós somos livres. Toda condenação, todo pecado, a cédula que era contra nós foi rasgada na cruz do Cordeiro. Father, forgive them, for they know not what they do. Olha o pecado de toda a humanidade durante todos os tempos, presente, passado e futuro, entrando em Jesus. Condenação, maldições, doença, morte. My God, why have you forsaken me? Meus e os seus pecados entrando em Jesus.
Aleluia, está consumado. Eu amo esse vídeo, pelo Glória a Deus. Pago. Olha o acesso a Deus. Olha o acesso a Deus. consumado, Olha o gente. acesso a Somos Deus. livres. Olha isso. Acesso Ó, direto com o papai agora. ó, estava bloqueada pelo pecado, agora não está mais. Hebreus 10, vocês podem entrar na sala do trono com ousadia pelo novo e vivo caminho. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Medo. Pai. Sem vergonha. Into your hands, Obrigado, Jesus. Tu Now és I commit maravilhoso, Pai. Obrigado. my spirit. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és perfeito, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Podemos encerrar, né? Fazendo uma oração a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosa. Se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Jesus, ele conhece o pior de nós. Ele conhece o pior de nós. Ele conhece tudo sobre nós. Mas ele é o único que mais nos amou. Aleluia. Ele assumiu a nossa natureza. Quando ele nasceu, ele assumiu a nossa natureza. E ele, quando morreu, assumiu a nossa culpa. E eu quero dizer para você que você é salvo exclusivamente pela misericórdia, pela performance, pela graça, pelo favor imerecido, pelo sacrifício de Jesus. Hoje você é salvo, hoje você é liberto, hoje você é exclusivo, justificado. Hoje você é justiça de Deus. Hoje você tem as vestes limpas, porque Jesus, há 2000 anos atrás, pagou o preço por você. Você não precisa pagar mais preço algum. Você precisa crer pela fé em Cristo Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade, quero agradecer essa reunião maravilhosa, esses líderes maravilhosos, essa equipe incrível, fantástica, que Deus continue abençoando vocês. Não percam as terças-feiras. A próxima terça-feira nós vamos falar sobre o Espírito Santo e vai ser a conclusão de tudo isso. Deus abençoe vocês. Eu quero agora que um de vocês nos leve em oração para encerrar essa reunião aqui e que vocês tenham uma semana abençoada. Amém? Quem que pode orar aí, pessoal? Alô? Eu oro, Léo. Já que ninguém... Amém. Vai, 2 ou 1. Vai, quem que quer? Matheus, Mari? O Vitão aí, ó, o Vitão tá ruim, ó, já ora pela cura já, ó. Oh, verdade. Então, Verdade. Vamos fazer o seguinte, então. Quem que pode orar pela cura do Vitão e depois a Andressa já ora para o encerramento? Vai, Matheus. Já ora aí, Matheus. Ora pela cura do seu irmão. Vai, vamos orar pela cura do irmãozinho aí, ó, que tá passando Amém. mal. Amém, manda aí. Pai santo e bondoso, primeiramente, meu Pai, obrigado por mais um dia que a gente pode estar aqui desfrutando, Senhor, do seu melhor. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício. E aqui estamos, Senhor, para
ser eternamente gratos, Pai, pelo seu sacrifício que nos livrou, Pai, da morte, nos livrou dos pecados, nos livrou das maldições, das amarras. Que o Senhor venha agora tocar a vida do Vitor, que ele possa se sentir melhor, Pai, não sei o que exatamente ele está sentindo, mas que o Senhor venha derramar a sua cura sobre ele, coloca as tuas mãos, Pai, qualquer doença saia e caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, cuidando em cada detalhe, em cada momento, nunca tem nos deixado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus. Oração muito bonita, hein, Matheus? Sincera, cara. Deus continue te abençoando aí, mano. Pessoal, só uma coisa aqui. Se vocês tiverem algum pedido de oração, alguma coisa, se for muito particular, pode mandar no nosso particular, mas se não for, se for para todo mundo orar, pode colocar no grupo, tá? A gente tá orando aí, levantando um clamor pela sua vida. Manda aí, Andressa, pra gente encerrar. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa revelação maravilhosa do teu amor e que fique marcado para sempre nos nossos corações, nas nossas mentes, que cada um possa a cada dia amadurecer essa verdade e que cada dia mais ela seja revelada nos corações, Pai, que frutifique, Pai. Obrigada pela vida do Léo, obrigada pela vida da nossa liderança, que tem sido instrumentos usados e afiados, Pai, para nos ensinar e para que esse departamento dê frutos, Pai, para a tua obra e para que o corpo possa crescer cada vez mais, sendo edificados na verdade, porque a tua palavra, Pai, é a verdade. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pelo teu carinho conosco. Te agradecemos por mais esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Amém. Mais uma pra Amém. conta. Deus abençoe. Fiquem com Deus, pessoal. Lembrando que daqui abraço, a ótima alguns noite. dias disponibilizaremos essa reunião, tá? Então usem, mandem para os colegas. Evangelizem. Gente, Deus abençoe. Gente, eu queria ver os vidinhos de novo. Tchau, pessoal. Boa semana. Ai, como? Deus abençoe, pessoal. Fica na paz. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau. Fica na paz também. Tchau.